todos a mais um encontro do pré-adoção, ou da APEGA, um encontro virtual. Com a palavra, nesse momento, Andressa Laurentino. Boa noite. Meu nome é Andressa, né? Como o Márcio já apresentou, sou pedagoga, psicopedagoga e voluntária do GAAP. Estou recém-mãe, né? E aí minha pequena está ali, que não para de chamar mãe quando a pessoa está em reunião. E a adolescente está tomando banho. Aí por isso que quando a adolescente vem, dá um suporte, né? Aí como a minha adolescente ainda está no banho, aí ela está aqui fazendo esse barulhinho, atrapalhando um pouquinho o encontro. Mas eu quero desejar boas-vindas para todos e todas, que o encontro de hoje seja muito proveitoso. Pronto. Emilene, por favor, ela já está presente. Boa noite a todos. Então, para mim está travando um pouco, sabe, Márcio, mas eu vou tentar acompanhar no que tiver, assim, ao meu alcance. E aí eu vou até logar com outro aparelho para poder acompanhar, tá? Se for possível. E aí eu queria desejar uma boa noite, uma boa reunião a todos vocês. Eu sou psicóloga, né? Estou na coordenação junto com a Andressa e com o Márcio do GAAP. Trabalho junto com eles na pós-adoção também, do nosso grupo de apoio, e gostaria de poder colaborar no que tiver ao alcance para vocês, e aí, com o andar, né, da nossa fala de hoje, gostaria de poder tirar o máximo de dúvidas possível, esclarecer a vocês, a gente pensar, refletir juntos, enfim. E aí, queria deixar aberto para que vocês tragam suas dúvidas, seus comentários, que a gente possa fazer uma troca, né, e que possa ser muito rica essa noite de hoje. Passo para você, Márcio. Obrigado, Emilene. Para alguns que chegaram depois, meu nome é Márcio, né? Estou na coordenação também, junto com, como a Emilene falou, com a Andressa também, do GAAP, Grupo de Apoio à Adoção em Paulista, Pernambuco, aqui na região metropolitana, para quem não recebe, a região metropolitana do Recife, e estamos juntos aqui para trazer um pouco nossa experiência. Nós estamos formados desde 2015, né, o Grupo de Apoio à Adoção de Paulista, né, e a culpada disso tudo, né, que incentivou bastante, fez encontrar pessoas que o que a gente possa fazer esse grupo, né, claro, primeiro partir do nosso desejo de formar um grupo, e a partir de expor o nosso desejo, a culpada, né, num bom sentido, é Suzana, né, a qual cedo a palavra agora nesse momento com todo carinho. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui. Eu fico meia perdida, não é? Quando está todo mundo escondido atrás das janelinhas aí. Então, não sei dizer quem é que está aí pela primeira vez, né? Provavelmente tem gente que está aí de primeira vez, né? Eu espero que já tenham pessoas aí de segunda vez, né? Que significa que tenham gostado da primeira reunião e estejam de volta, não é? Então, como o Márcio muito bem falou, né? Esse encontro de hoje é um esforço, não é? De todos os GAAs de Pernambuco, né? GAAs significa grupos de estudo, grupos de apoio à adoção, né? Então, nós temos 10, como foi dito, e nós os revezamos, não é? Para viabilizar essas reuniões. Então, hoje, essa reunião, ela é responsabilidade do GAAP, né, que está aqui em peso, né, que é a Emilene, o Márcio e a Andresa, não é? Eu sou Suzana Schettini, eu sou do GA de Recife, tá? Que é o grupo vovô aqui de Pernambuco, né? Esse grupo já tem, eu já nem sei mais a conta, né? De 1995, né? É um bocado de tempo, né? Acho que 25 ou 27 anos, né? Então, é muito tempo, né? De minha parte, eu sou psicóloga, né? Sou mãe adotiva também, mãe biológica, sou avó, sou bisavó, é um monte de história, gente, um monte de experiências, né? Com a adoção dentro dessa minha vida, né?
tendo no consultório, crianças, adolescentes, famílias adotadas, né? Então, estamos aqui como voluntários, né? Emilene, Márcio, Andresa, eu, né? Voluntário significa que a gente faz esse trabalho porque nós acreditamos nele, que nós achamos ele importante, que nós entendemos como ele é necessário, né, para vocês que estão se preparando para entrar neste caminho da adoção. A gente tem que compreender que a adoção é um caminho, é uma escolha, não é? Eu escolho ter a minha família pela adoção, né? Alguns porque não podem gerar os seus filhos pelas vias naturais, né? Mas não gerar não significa que não podemos ser pais, não é? Podemos ser pais pela adoção, por isso que vocês estão por aqui. Então, é um caminho diferente, né? E tem muitas particularidades que nós precisamos aprender. Então, o tema de hoje, né, que foi escolhido pelo GAP, é muito importante, né, que é a aproximação das crianças, não é? Deixa eu ler aqui, aproximações de crianças e adolescentes para adoção, estágio de convivência, que é justamente os primeiros tempos após a adoção, que são muito importantes. E vocês vão perceber que o quão melhor preparados vocês estiverem, estes primeiros tempos são mais tranquilos, esses primeiros tempos, eles são fundamentais para a formação de vínculos de vocês com seus filhos. Então, muita coisa há para ser dita nisso, não é? E certamente essa noite ela vai ser muito produtiva para vocês. Então, recomendo demais, alguém disse aqui, estou em todas, fiquem todas, tá? Patrícia Bezerra, fiquem todas, parabéns, Patrícia, continue, tá? O preparo para adoção não pode ser só 4 ou 5 reuniões, ele deve ser consistente, né? Constante, né? Consciente, veja, consistente, consciente e constante, não termina, não é? Nós estamos sempre aprendendo. Eu, Suzana, eu tenho 68 anos de idade, não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Eu aprendo com cada família, com cada filho adotado, porque cada criança é diferente, porque cada criança tem uma história diferente, nós temos que estar abertos, né, para esse aprendizado. Uma vez entrando no caminho da adoção, gente, nós temos que entrar também nessa postura, né, de eternos aprendizes. Precisamos aprender para nos fortalecer, aprender para que a gente tenha segurança, para que a gente possa passar segurança para a nossa criança, para que nós possamos fazer adoções conscientes, que a gente não romantize, não fantasie, não é? Então, o nosso objetivo é realmente ajudar vocês, para que vocês possam ser melhores pais para as crianças e os adolescentes. Nós estamos preocupados, né, com as crianças e os adolescentes, devemos dizer, porque elas precisam pais muito bem preparados para dar conta das demandas que elas têm. Sempre são demandas importantes, sempre é desafiante, gente, não vai ter nenhuma situação que não dê trabalho. São sempre, as adoções sempre vêm revestidas de desafios, né? E se eu estou preparado para esse desafio, passa tranquilo, né? Os desafios estão aí para ser vencidos. Se tem alguma coisa que eu não sei, eu vou em busca, né? E nós estamos aí para ajudar. Então, com isso, né, eu passo a palavra, né, a quem vai conduzir essa reunião, vou ficar por aqui, e se eu puder conduzir, contribuir em algum momento, aí eu estou por aqui, mas quem vai conduzir mesmo hoje é o pessoal do Grupo de Apoio à Adoção de Paulista, tá certo? Um abraço a todos, uma excelente reunião para nós todos. Pronto, um abraço. Vamos agora efetivamente começar. Algumas pessoas que da PEG aqui por Vitor que chegaram depois, a gente vai com um andamento, pode se pronunciar também, né, conforme seja, tá certo? A questão do nosso tempo. Vou fazer uma apresentação aqui brevemente, certo? A tela inteira, vou apresentar para vocês. É uma pequena arte que eu usei fazer, só me confirme aí que já esteja aparecendo. Alguém me confirma, por favor? Sim, Márcio. Apareceu Okay, a tela. Encontro virtual pré-adoção. Ok, obrigado. Compartilha a tela, gente. Isso.
Bom, mais uma vez sejam bem-vindos a todos e todas que estão aqui, né? O nosso encontro de hoje, que sempre é a segunda quarta-feira de todo mês, tá certo? Encontro virtual, só lembrando, é bom reforçar isso. Já bota na sua agenda aí. Segunda quarta-feira de cada mês já tem um encontro virtual com pré-adoção da APECA, certo? Vamos lá. A gente vai, como a gente está falando sobre a questão sobre o estágio de aproximação e o estágio de convivência com as crianças e adolescentes que estão aptas para adoção, vamos fazer um pequeno lembrete aqui, uma pequena rememorização de alguns passos que alguns já passaram, né? E claro que a gente não vai fechar, dizer a última palavra aqui, não é essa a intenção da gente, até porque tem muitos casos aqui que pode trazer algumas particularidades, certo? E nossos amigos aqui, que são amigas e amigos que estão aqui também, nossos psicólogos estão aqui para nos auxiliar, se caso cometer algum ato falho. A documentação para habilitação, acredito que todo mundo aqui já tenha passado, ou esteja passando, né, por essa fase, né, que é você juntar a documentação, vai procurar na vara, mesmo nesse estágio de pandemia, há uma forma de você fazer uma busca de maneira virtual, através de e-mail, né? Que as varas, as comarcas estão se preparando com as equipes que lá estiverem, com os funcionários que estejam lá nessas varas, que eles permitam, só um instantinho, para trazer aqui, alguém pediu o acesso. Permitir a entrada para todos poderem participar. Então, essa documentação de habilitação, mesmo no período de pandemia, né, está acontecendo em muitas varas, em muitas comarcas, né, e claro que, normalmente é o quê? Você juntar a documentação e levar ela para a vara, né, hoje em dia pode ser digitalizado, isso em algumas comarcas, né, e ser encaminhado por e-mail, certo? Claro que aqui, cada cidade deve ter a sua forma de fazer, cada comarca tem a sua forma. Mas não vamos. Mas, em termos gerais, a documentação de habilitação é necessária para começar o processo de adoção. Porque uma das fases, né, para a habilitação é fazer o curso de preparação de pretendentes da adoção. Curso este, que está sendo ofertado pelas comarcas, que eles estão sendo orientados para, a partir do momento que os pretendentes estejam aptos, depois de entregar a documentação, né, já começar a fazer esse curso de preparação, que é de responsabilidade do Tribunal de Justiça de Pernambuco, certo? Esse curso de preparação são alguns funcionários que foram preparados para ministrar esses cursos, certo? E esses cursos estão acontecendo, todos eles atualmente de forma virtual, certo? Existe um horário mínimo de capacitação, existe um horário mínimo de participação para poder participar. Por isso que essa simbologia aí, que é todo hoje virtualmente. Inclusive, né, embora não faça parte do curso de preparação, mas se conta, por exemplo, aqui, dos GAs, né, do GA virtual, que acontece nesse momento, está habilitado no SNA, né? Você está ali, ó, o Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, que é o símbolo do SNA, né? Onde foi criado esse sistema a fim de que haja um controle melhor e maior, né, das crianças e adolescentes que foram acolhidas, né, nas instituições de acolhimentos de todo o Brasil, né, e também haja também, por outro lado, o controle dos pretendentes, o controle das crianças que estão por adoção e vão para adoção, encaminhadas para adoção. Aí chega, né, o famoso momento de aguardar a ligação depois de estar habilitado, né? Você vai ficar lá, ansioso, porque uma das formas da vara da infância, ou da comarca que esteja, entrar em contato, a primeira forma que eles vão fazer é através do telefone.
Se você informar lá no seu cadastro, você vai fazendo por telefone, ó, eu estou aqui, meu telefone é esse. Ah, eu também tenho meu e-mail. Mas o primeiro contato que uma equipe, um funcionário, uma equipe da vara, vai entrar em contato com o pretendente é através do telefone. Eita, chegou lá no sistema, lá tem uma criança aqui. Aí vou lá puxar no perfil lá da criança. Eita, tem na lista aqui que estejam aptos para adotar essa criança ou esse adolescente, tem fulano, cicrano e beltrano. Ah, vou ligar para fulano primeiro. O número de telefone de fulano tá lá. Eita, mas fulano, eu liguei só da caixa postal. Ou então, quando alguém atendeu, não é fulano, é outra pessoa. Por quê? Porque fulano alterou o número do telefone, trocou, alterou o número e não informou isso à vara da infância, a comarca aqui da sociedade, não informou isso. Então, infelizmente, houve o quê? Uma falha de contato aí por esse motivo. Por isso, muita atenção, a gente sempre recomenda, muita atenção para deixar sempre seus cadastros, mesmo depois do estar lá no SNA, deixa sempre seu cadastro atualizado. A cada 3 anos, para quem não sabe, a habilitação ele é revisado, no caso da habilitação, para verificar se for necessário novos documentos, né, se for necessário alguma mudança de perfil, alguma entrevista, esse contato é feito novamente com os pretendentes. Então, a habilitação, quando você é habilitado no SNA, você vai ter essa validade durante 3 anos de habilitação. E a renovação necessária a cada 3 anos, ok? Então, depois da guardada toda a ligação, e você recebeu a ligação, então, liguei para fulano, ó, estamos aqui com uma criança que está no seu perfil, vamos supor aqui, hipoteticamente, é um menino de 8 anos de idade, né, que de acordo com o seu perfil que você colocou aqui, você está interessado? Está interessado em se aproximar e conhecer? Você poderia vir aqui na vara, se for o caso, né? Se não for o caso em relação à questão da pandemia, aí normalmente faz uma entrevista por videoconferência. Pode-se realizar uma entrevista ou por videoconferência. Mesmo se a criança estiver em outra cidade também, de outro estado, se assim fosse. Depois de receber a ligação, né, vem a fase de aproximação. O que é a fase de aproximação, juridicamente falando? Você recebeu a ligação. Você vai estar lá e receber, olha, quer conhecer a criança? Eu quero sim. Então, o que aconteceria normalmente se não fosse o caso da pandemia? Você vai à secretaria ou à vara da infância, né, e você, junto com a equipe técnica, alguém da equipe técnica vai lhe acompanhar, normalmente, algumas vezes, pode até trazer algumas fotos da criança ou do adolescente que esteja no seu interesse, no seu perfil, no caso, e daí ela vai perguntar, você quer conhecer a criança, quer ir lá ver? Então, tem todo, claro, um preparo, não só da equipe técnica que está na vara, como também da equipe também que está na casa de acolhimento, né? A equipe da casa de acolhimento geralmente tem um psicólogo, um psicólogo, um pedagogo, um assistente social que está lá acompanhando os trabalhos lá também, certo? E é tudo, em casos normais, gerais, há toda uma preparação também para a aproximação da criança. Aqui, claro, é só uma simbologia, certo, gente? Do que pode acontecer, de alguns exemplos. Pouquíssimos exemplos, não chega nem na metade do que a gente pode encontrar, né? Vocês, quando estão em fase de aproximação, é a fase onde o pretendente vai à instituição conhecer a criança ou conhecer o adolescente. Nesse caso, aqui é só um exemplo, temos aqui o receptivo, né, que é o primeiro quadrinho aí, que parece que está puxando, né? A animação não estava acontecendo, ele estava puxando, eu quero vocês, ok? E puxa. E a criança ou o adolescente pode se mostrar nos primeiros contatos um pouco indiferente. Deixa eu até estar ocultando aqui Pronto.
Ele pode aqui nesse caso, penoso, é para evitar algumas situações de sentimento que tenha de pena para a criança ou para o adolescente, né? E pode se tornar também amoroso também. Isso, gente, não só nos encontros presenciais, como também pode acontecer, como eu disse a vocês, numa aproximação virtual também, certo? Embora não esteja aqui um quadrinho, mas quando você vai se encontrar virtualmente, primeiro com a criança, ou seja, os primeiros contatos com dessa aproximação, ela também pode demonstrar um desses sentimentos, como também tantos outros que podem acontecer. Claro, sem mencionar os nossos próprios sentimentos, nós como pretendentes, né? Mas aí não é o caso. Então, só citando alguns exemplos aqui. São pouquíssimos esses, tá? Entre tantas outras que podem acontecer, tá? Ok? Vamos passar para a próxima aqui. Aí, depois da aproximação, estando tudo certo, a criança se mostrou, mesmo depois de alguns aqueles sentimentos que possam trazer, de repente, vai trazer algum tipo de dificuldade, mas insistindo e os pretendentes insistindo a continuidade dessa aproximação, vai vir, depois da fase de aproximação, a fase de convivência. A fase de convivência é o que nós chamamos de quando a criança vai para a casa, né? Para a nossa casa, a casa futura delas. E nessa fase da convivência, onde estão convivendo lá, onde vocês vão receber uma guarda provisória para fim de adoção, é o que normalmente acontece, e esse estágio ele tem um período para começar e para terminar, até 90 dias, em termos gerais, né, na lei, mas em alguns casos pode até ser prorrogado isso aí, e não é um prazo de 90 dias fechado, irrevogável, pode ser sempre alterado, aumentado, ou até diminuído em alguns casos. Aí estamos novamente dizendo, aqui não está fechando todos os sentimentos que podem acontecer numa fase da convivência, né? Mas que é um dos exemplos. Nós, pretendentes, muitas vezes temos que nos demonstrar compreensivos, né? A gente tem que trazer, muitas vezes, muito consolo para criança ou adolescente nessa fase de convivência. Temos que ser afetuosos, também pode acontecer também, as crianças também, paralelamente, ser afetuosos, né? Mas eu acho que uma coisa que eu acho que todo mundo aqui concorda, né? Que vai concordar, é que vai ser trabalhoso. Porque ter filhos, né? Não é mil maravilhas. Mas não tenha nada de dizer assim, vai ser tudo, eu vou botar o filho lá e tá tudo ok. Vai ser igual plantar batata, não. Vai ser trabalhoso, ele vai ter que fulano, eu tenho que ficar em cima para educar ele, para educar ela, para estudar, vou ficar em cima. Mesmo se a criança for estudiosa, mas tem que ficar lá em cima acompanhando, verificar também o próprio comportamento em relação a... Acho que todos nós vamos ter trabalho, sim, porque criança, como o Suzano já disse uma vez, né? Dá trabalho, sim, é trabalhoso. Ter filhos é trabalhoso bastante. Bom, gente, eu vou momentaneamente parar aqui essa minha apresentação e vou passar a palavra agora para Emilene, tá certo? Deixa eu só parar aqui a apresentação. Isso. Acredito que a Emilene já tem aqui uma fala aqui. Emilene, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim, então, sim, perfeitamente. Eu queria, antes de começar a trazer um pouco mais, perguntar a vocês se alguém aqui já está em aproximação. Eu vi que o Wilson colocou lá no chat, né, que está em aproximação. E aí, fora ele, tem mais alguém aqui que está já se aproximando com alguma criança ou não? Então, por hora, só ele, né, isso? E aí, eu queria tratar um pouquinho sobre essa aproximação, né, eu acho que vai até contemplar a fala do Wilson. E também perguntar para vocês se tem pessoas aqui que ainda não estão habilitadas, né, que ainda estão procurando as informações, as primeiras informações. Eu imagino que
a gente tem aqui dois públicos, né? Tanto o público que está procurando se informar, né? Que está se aproximando ainda, levantando a documentação e tudo, e tem algumas pessoas que já estão habilitadas, mas querem continuar o vínculo, né? Continuar esse preparo. Teria alguém aqui que já está habilitado e que está nesse processo já de caminhar para uma aproximação, possível aproximação? Vejo que tem uma pessoa aqui, né? Pode falar. Quem pode falar sou eu. Então, e aí o que a gente queria ter essa noção somente para falar direcionado ao público, a necessidade de vocês, né? Falando dessa aproximação, Wilson está fazendo a aproximação, imagino eu que parte dela possa ser online, né? E hoje a gente tem um cenário diferenciado, e a gente precisa entender que existem, dentro da aproximação, a aproximação em pandemia, né? Então, a gente tem uma realidade que está ajustada a esse momento. Então, as casas de acolhimento, elas não podem estar recebendo pessoas, visitas, com frequência, né? Tá aí, a Andressa acabou de falar para vocês que ela está há pouco tempo, né? Um mês, cerca de um mês com as suas filhas, no estágio de convivência, mas a aproximação, ela precisou ser adiantada, né? Por conta vamos dizer, não é uma flexibilidade, mas o entrar e sair dela na casa de acolhimento expõe as crianças, expõe a ela também, né, dentro de um cenário de pandemia. Então, acabou que, observando que era possível, né, observando que havia, dentro daquela realidade, a possibilidade de uma aproximação dentro de casa, diríamos, né, elas tinham vínculo com a casa de acolhimento, mas puderam estar com a Andressa na casa dela. Isso foi permitido, primeiro, pela observação da casa de acolhimento, pela observação da equipe da vara, não é uma coisa aleatória, isso não vai acontecer aleatoriamente. Mas, respeitando a necessidade e considerando que era possível, uma aproximação como essa de Andressa pode vir a acontecer. Então, a aproximação, geralmente, ela não tem um padrão estabelecido. Você não tem assim, em 5 encontros com a criança você vai levar ela para casa, em um encontro você vai levar ela para casa, não tem uma coisa ajustada, né? Isso vai ser respeitado muito o tempo da criança, e diria mais, até o tempo de quem está adotando também, porque às vezes você está no processo de adoção, aguardando a criança, quando ligam, você não tem uma cama ainda, você não tem um guarda-roupa, então você vai ainda providenciar algumas coisas que a vara da infância pode respeitar esse tempo, mas também, e prioritariamente, vai respeitar o tempo da criança. Então, uma vez vendo que o tempo da criança não vai ser violado, que essa aproximação pode ser feita, essa criança pode começar o estágio de convivência mais cedo. Mas, para vocês terem uma ideia, geralmente a gente vê, na maioria dos casos, algo em torno de 1 mês de aproximação. Então, não tem uma forma rígida, não tem. Você vai ter 5 encontros por semana, 2 encontros, tantos online, tantos presencial, não tem isso rígido, porque é preciso que respeite a necessidade da criança. E aí, essa aproximação, hoje em dia, tem sido muito mais online, né? Muito mais frequente a gente ver o caso de aproximação online. E o momento da aproximação é um momento de descoberta, né? A gente gosta de usar o termo de você entra em trabalho de parto a partir daquela ligação. E é um momento de conhecer a criança, descobrir aquele rostinho, né? E o que ela gosta, perguntar ao pessoal do acolhimento, um pouco da história dela, e estar minimamente preparado para isso é muito importante. E aí vem a importância dessa frequência nos grupos de apoio, porque é o pré-natal, é o seu momento de pré-natal, né? Então, assim, é um pré-natal extremamente diferenciado.
porque ele não tem um tempo certo para acontecer. Então, a gente viu desde pessoas que passaram 6 meses esperando pelo filho, a pessoas que passaram 3 anos esperando. Então, esse pré-natal, ele não tem um prazo estipulado. E você vai se preparando psicologicamente, né? Não é uma gestação do ponto de vista fisiológico, até porque a cabeça da gente não se separa do corpo. Mas é muito mais psicológico, é muito mais o teu emocional que está se preparando para a chegada desse momento de preparação. E aí, na hora da aproximação, é que toda esse preparo faz sentido. Esse preparo, ele tem sua riqueza apresentada naquele momento de aproximação e dali por diante. Por quê? Você não vai decorar tudo que a gente conversou, você não vai ter uma cartilha, né, do que é o certo, que é o errado, por mais que a gente tenha muitos livros excelentes para preparar os postulantes à adoção, mas experimentar, né, viver isso é muito único, é muito especial. Então, toda essa teoria, toda essa conversa, toda essa troca, ela vem fazer sentido, especialmente naquele momento, mas são essas elaborações que vocês vão fazendo aqui, que vocês vão construindo, essa maturidade enquanto pais, que vai fazer diferença lá. Então, não é basicamente uma teoria, mas é experimentar esse pré-natal que vai fortalecer vocês para lidar com esse momento. E aí, uma vez em aproximação, eu gosto de uma fala de uma pessoa que trouxe para mim, assim, a Emilene traz de uma forma muito autêntica, muito verdadeira, sem firulas, o processo de adoção como um todo. E eu acho que eu começo daí, dessa aproximação, trazendo essa coisa mais realista. Por quê? Vocês vão ouvir pessoas que tiveram um amor à primeira vista com o filho. Vocês vão ouvir pessoas que ouviram sininhos na hora que encontraram essas crianças. E vocês também vão ouvir pessoas que sentiram borboletas na barriga. Isso acontece, existem depoimentos que trazem isso pra gente. No entanto, isso acontece com uma minoria. E aí eu não posso trazer para vocês de todo o preparo, respeitando todos os afetos, todas as expectativas, todos os anseios de vocês, e dizer, olha, se não sentir borboletas na barriga, não é aquela criança. Isso é uma cilada. Então, assim, se acontece com 1%, 2%, 5%, que lindo, que maravilha, que coisa boa que isso acontece. Mas isso acontece com a minoria. E aí eu preciso trazer isso, por quê? Porque se não acontecer, não significa que não é aquela criança. Significa que vocês precisam namorar para casar. Amor à primeira vista, ele acontece. Quantas e quantas pessoas não dizem que se apaixonaram à primeira vista e casaram, então, há 20 anos juntos. É legítimo, sabe? Isso acontece, de fato. Mas não é assim com a maioria das pessoas. Poucos de vocês conheceram alguém à primeira vista e foi aquela pessoa para sempre e a pessoa dos seus sonhos. Mas acontece. Então, a minha fala, eu trago um pouco de realidade, trago um pouco para o chão, boto o pé no chão, porque se acontecer a borboleta, se eu vi os sinos, se o amor for à primeira vista, maravilha, que coisa boa. Mas se não for, não deu errado. É só um começo para dar certo. E aí, entendendo o amor, mesmo o amor à primeira vista, amor, ele é uma coisa que precisa de construção. Amor, ele precisa ser regado. Amor é do dia a dia, é da convivência, é do se conhecer. Amor é coisa de cheiro, né? Então, é toque. E aí a gente está falando de aproximação online, e às vezes online ainda não é aquela criança.
Às vezes é aquela criança se mostra para você no primeiro abraço. Então, se a gente for na fantasia dessa aproximação ser uma coisa de contos de fadas, né? E falo para vocês de uma forma muito tranquila, porque eu entendo que é o olhar para muitos, né? Porque a gente vem reconstruindo o olhar sobre a adoção. Então, a gente ainda tinha um olhar, sabe, aquela coisa bem novelesca, né? De felizes para sempre, da criança dos sonhos e etc, etc. Quando, no final das contas, na verdade, se depara uma pessoa que deseja ser pai, que deseja ser mãe, e uma criança, surpreendentemente ou não, que às vezes nem quer ser filho de vocês. Porque a criança, ela vem daquela família de origem, ela não vem pensando em ter outra família. Ninguém nasce numa família pensando em ter outra família. Vai lá que pense isso lá pela adolescência, quando tá na revolta, né? Aí, eu queria sair dessa família, sumir, que mudasse todo mundo. Mas, quando família biológica, também essa demanda, essa realidade existe, não é só na família por adoção. Mas a criança, ela gostaria de estar na sua família de origem. Então, o que levou ela até a adoção, muito provavelmente, não foi um conto de fadas. E aí a gente pode cair naquela coisa fantasiosa de contos de fadas, de novelas, de final feliz, de felizes para sempre, enfim. E aí, perigoso, sabe? Perigoso até porque não foi um nem dois casos de pessoas que foram conhecer a criança ou que fizeram essa aproximação online e disseram, não era ela, eu não senti, eu não ouvi nada, eu não senti nada, não era ela. Em contrapartida, também já ouvi muitos que disseram, eu não ouvi nada, eu não senti nada. Eu até me questionei, será? E hoje essas pessoas são extremamente felizes com seus filhos. Então, elas poderiam ter dito não naquele momento. Não, essa criança não. Não é a criança dos meus sonhos, não é a criança que eu estava esperando, não deu frio na barriga. Mas talvez não seja amor à primeira vista. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero deixar bem amarrado com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, alguma dúvida, alguma fala, fique à vontade, levanta a mão aí, tem no cantinho da tela, para a gente poder fazer essa troca, tá? E aí, seguindo para o fluxo dessa aproximação... Só um momentinho, Emilene, por favor. Só um momentinho. Assim, e é importante deixar frisado isso, assim, que eu quero falar, o que eu vou falar agora, a respeito do número de telefone que eu falei, que é importante os contatos, né? Sem deixar de mencionar que quando a equipe da vara, da comarca vai ligar para o pretendente, ele não só vai tentar ligar só uma vez e desistir, não. Ele tem uma quantidade razoável que eles vão tentar ligar para vocês, tá certo? Em alguns casos, principalmente isso eu estou falando, porque tem relatos atualmente, no meio da pandemia, às vezes eles estão mandando e-mails, tá certo? E-mails também. Por isso que é importante, às vezes, vocês, todos os dias, se for o caso, depois de habilitado, obviamente, claro que não tenta ver isso antes, verificar os e-mails de vocês também, tá certo? É aquele negócio, a gente vale tudo nessas horas. Sinal de fumaça, assim, eita, viu um funcionário, estão me chamando lá, ou buscar meu filho, ou minha filha, vale a pena. Tá certo? Só para deixar isso, para deixar uma coisa bem clara, para não deixar ninguém nervoso, ansioso, não é essa a intenção, tá certo? Pode continuar, menina, obrigado. Até a Patrícia colocou, né, no nosso bate-papo, que o telefone dela não pega onde ela trabalha. E aí, realmente, coloca o contato de todo mundo da família, e-mail, tudo, para poder ser encontrado, né? E atualiza, como você tinha dito, Márcio, o cadastro. Bom, essa aproximação, nem sempre ela é muito simples, ela é muito fácil, porque a criança está num primeiro momento para ela de um mundo novo, né? De um mundo que propõe a ela uma felicidade que ela não experimentou. Então, a criança, ela precisa muito do concreto, né? Mas a criança também tem
acho que é a favor dela, a imaginação, a fantasia. Então, da mesma forma que pode ser difícil, por um lado, pensar que eu vou ser feliz com pessoas que eu nunca vi e que eu nem desejei, como também pode ser maravilhoso se a gente consegue, através da fantasia, por exemplo, fazer ela elaborar, né, essa passagem dela, essa construção da vinda de um lar para uma casa de acolhimento, e o porvir dela seria construído com essa nova família. E aí, para isso, a criança também é preparada. Então, vocês são preparados, mas as crianças são preparadas na casa de acolhimento. Então, a casa de acolhimento, ela conta com profissionais que estejam minimamente prontos para trabalhar isso com ela. Só que o fato do profissional ler o livro com a criança, mostrou foto sua, falou sobre adoção, assistiu vídeo, filme sobre adoção, isso não significa que necessariamente ela esteja pronta, ainda assim, para a adoção. Então, prepará-la não significa que ela esteja pronta. E aí vocês podem dizer, claro, ela tem pouca idade, pouca maturidade. No entanto, já vi muitos pretendentes à adoção, adultos, que fizeram todo o preparo e, já em estágio de convivência, desistiram da adoção. Então, maturidade nessa hora não é tudo, preparo não é tudo, mas não tenho dúvidas que as duas partes, uma vez preparadas e de coração aberto, a coisa funciona, acontece. E aí, a ideia que a gente também possa, nesse momento, é se desprender de alguns preconceitos. Todos temos. E aí, nós somos seres humanos. O ser humano, ele é feito de expectativas. E, enquanto a gente vai construindo nossas expectativas, alguns preconceitos a gente vai formando a respeito dessa criança. Então, uma coisa que eu sugiro também a vocês é procurem outros grupos, outras reuniões. Não se bastem a um encontro mensal. Procurem o máximo de informação possível para que vocês possam, então, entender também quem é a criança que vai para a adoção, né? Quem é essa criança que, por várias razões, ou por uma razão muito séria, de uma violência ou qualquer coisa semelhante, chegou até a adoção. Ninguém nasce numa família saudável e vai para a adoção. Então, por vezes eu percebo uma expectativa e um desejo dos pretendentes de uma criança para vir viver felizes para sempre, sabe? Desejosa, sem problemas, sem passado, sem história para ressignificar. E ela vem para você para ressignificar essa história. Porque história não é passado. História é passado, presente e futuro. Então, você chega no presente dela para construir esse presente e o futuro e fazer ela superar esse passado. Então, uma vez chegando para você, não significa que ela tenha superado, né? Por mais que ela tenha sido preparada. Então, aí eu volto para aquela questão de trazer a realidade, a minoria e a maioria. A criança pode vir feliz? Pode. Ela pode vir desejando você? Pode. Ela pode vir com seus lutos bem resolvidos, bem elaborados? Pode também. Mas não é a maioria. Então, parte delas ainda estão ali perguntando sobre família de origem. Parte delas não desejam você... Que se a gente se colocar no lugar delas, não é difícil entender. A gente também não ia querer, né? Então, mesmo nos casos que eu acho que a primeira pergunta que as pessoas fazem, Emilene, mas se ela sofreu violência, então ela vai me querer. Então ela vai desejar outra família. Mas entendam, se eu nasci numa família que desde que eu nasci eu experimento violência, é mais natural que eu entenda a violência como relação familiar do que eu entenda que aquilo é ruim para mim. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente diz, opa, eu sei do que essa criança precisa. Ela só precisa de uma coisa, de acolhimento. Se você consegue acolher essa criança, o resto vem.
o resto flui, vai acontecer. Mas ela precisa de acolhimento. E aí, para acolher, muitas vezes a gente precisa largar a mão de coisas nossas, de expectativas nossas, né? Mas, óbvio, lançar mão das nossas expectativas não significa não tê-las. Teremos mesmo assim. E ela também vai ter as expectativas delas, né? A gente vê muito as crianças idealizando. Então, elas idealizam, por exemplo, uma família que vai deixar TV da hora que acorda, da hora que dorme, lanche da hora que acorda, da hora que dorme, sem regras, né? Vamos lá, pensando na cabecinha de uma criança, de um adolescente. Regras? Não. Né? Eles vão querer um mundo fantástico da infância. E aí, talvez eles não queiram lidar com os limites que vocês vão colocar. Talvez eles não queiram lidar com uma nova mãe, porque eles já tiveram uma mãe e não aceitam outra pessoa para esse lugar. Talvez eles não queiram lidar até mesmo com carinho. E aí vocês vão dizer, como assim, mulher, não lidar com carinho? Já vi, não foi uma ou duas vezes, crianças que tinham resistência ao carinho. Porque elas estavam habituadas a um adulto que levantava a mão, era um adulto que ia bater. Então, é natural esse recuar, esse medo. Então, assim, podem ter sofrido violência física, mas podem também ter sofrido violência psicológica, negligência. Então, o que eu vejo com muita frequência são pessoas que vão para essa aproximação, que vão para o estágio de convivência, esperando muito dessa criança. Tanto ao ponto de esperar uma criança educada. E aí eu gosto de usar o pé da letra. Quando a gente fala, que criança mal educada. Mas ela foi educada por quem? Por você? Então, qual a tua referência de uma criança bem educada? É uma criança que tenha sido educada por você, no seu seio familiar. Mas ela não foi. Então, ela precisa de uma oportunidade. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Recebe a ligação, entrou em trabalho de parto, a primeira coisa é toda uma aflição, como vai ser? Ai, meu Deus, é agora, né? E eu não vou lembrar de tudo que eu escutei no grupo de apoio, não vai mesmo, não. A única coisa que você precisa ter em mente é, eu preciso acolher ela. E aí você vai de peito aberto. Não ouvir sininhos, será? Aí você lembra lá, não, mas a Milene disse que era a minoria que ouvia sininhos, né? Não, então dá para ser. E aí a gente vai aberto, a gente vai de peito aberto. Essa aproximação respeita o tempo da criança, mas respeita também o tempo de vocês. Então vocês, não sei, ainda tenho dúvidas. Vai para o segundo encontro, né? Então o pessoal vai permitir também que você tenha algum acesso à criança para ter um pouco mais de segurança. Mas, se vocês me permitirem também um pedido em nome das crianças, tentem ser o mais preciso possível nessas idas de aproximação, nessas abordagens de aproximação. Por que eu falo isso? Porque eu me sinto no direito de falar em nome das crianças. Eu atuei por alguns anos, né, em casa de acolhimento, e eu estou há 10 anos, né, como militante da adoção, então são muitas crianças e adolescentes que eu acompanhei ao longo desses anos. E férias, sabe? Férias, elas... Chega uma pessoa para fazer a aproximação, quero ela não, vai embora. Aí outra faz chamada de vídeo, não é essa, e vai embora. E chega outra, 6 pessoas negaram ela. Faz ferida, sabe? Dói. Então, se a gente puder também ter pretendentes conscientes de respeitar aquela criança como sujeito, e que quando ouvem a ligação e dizem, poxa, 7 anos, mas eu queria 4, eu vou para testar. Pergunta antes, se pergunta, não testa, porque é um sujeito que está do outro lado, e um sujeito já ferido. Então, ele não precisa de mais feridas.
aproximação feita, né? Tem formas N de aproximar, e a gente tem hoje a presença da aproximação virtual mais evidente, mas presencial também é possível, enfim, o tempo vai ser dito pelo contato de vocês. Não tem uma coisa rígida a ser feita. Eu vou passar para falar um pouco do estágio de convivência, mas eu queria saber se para vocês fica alguma dúvida com relação à aproximação, com relação à minha fala. Posso seguir, então? Pode ligar o áudio se quiserem, viu? Se quiserem, Isso. desejarem falar. Ou colocar no chat. O que você falou é muito interessante, é muito importante mesmo, porque nós estamos vivendo essa fase, né, que é a fase de aproximação e por chamada. E, assim, uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte, é como você está dizendo, você não vai esperar uma criança que está ali super feliz porque vai conhecer alguém, porque vai conhecer seu pai, sua mãe. Só para você ter uma ideia, quando nossa primeira aproximação, eu fiquei um pouco perdida, porém, eu procurei ajuda. Eu pedi ajuda ao psicólogo, eu pedi ajuda a educadora, não foi a educadora, não, foi a coordenadora do abrigo, e eu perguntei a ela como eu deveria me apresentar, porque eu me imaginei o seguinte, como fica a cabecinha de uma criança, que no meu caso seria de 7 anos, como fica a cabecinha dela, ela nunca me vê, e de repente eu sou sua mãe, esse é seu pai, entendeu? Então, qual foi a alternativa que nós tomamos? Não vamos dizer nem que somos tios e nem que somos pais. Vamos, de acordo com o que acontecer, com o que ela perguntar, a gente vai respondendo. E aí, a nossa colega, a coordenadora, ela nos deu uma dica. Ela disse assim, olha, faça o seguinte, diga que você viu uma foto dela e que você gostaria de conhecê-la. E aí foi o que eu fiz, e deu certo. Porque ela ficou bem acanhadinha, né, bem tímida, e aí eu comecei puxando por ela. Até que eu puxei uma brincadeira. Eu disse, olha, vamos brincar de nos conhecer. Eu falei que eu tinha visto uma foto dela, e que eu gostei muito dela, e que eu queria conhecê-la. E aí eu disse, olha, quem acertar, ganha um chocolate. Eu vou perguntar para você, você pergunta para mim. E quem acertar as perguntas, ganha um chocolate. Aí eu perguntava, qual a fruta que você mais gosta? Quantos anos você tem? E assim a gente foi interagindo. Ela foi interagindo comigo, deixou a timidez de lado um pouquinho, e a gente foi interagindo. E foi, para ser a primeira vez, foi ótimo. A segunda vez... Sim, detalhe, você entregou a caixa de chocolate a ela, né? Não. Sim, como a gente tem o acesso, assim, da mesma cidade, então a gente fica mais fácil entregar o chocolate como eu fiz a brincadeira. Então eu levei, como eu prometi. Aí eu levei, entreguei para o segurança pediu para entregar ela, e ela recebeu, e no outro dia já tinham que perguntar para ela, que era a respeito da caixa de chocolate. E assim a gente foi interagindo com a criança de 7 anos. Na segunda chamada, ela um pouco tímida ainda, mas com poucos segundos, ela se sentiu tão à vontade que ela me mostrou o quarteirão todo, apresentou as colegas, as amigas, a gente interagia também com elas. Mas aí fica a dica também para quem está na chamada de vídeo. Não é fácil, não é, mas aí você tem que interagir, você arruma brincadeira, entendeu? Como a gente fez. A gente comprou até um joguinho da memória para brincar com elas, por videochamada também. Então, assim, a gente não só interagiu com elas, como também com as amiguinhas delas. E termina todo mundo participando. Então, essa é uma forma que a gente encontrou de interagir com ela. Porque não adianta você olhar para a criança, é claro que ela não lhe conhece, ela vai ficar ali toda espantadinha, não lhe conhece, tímida, né? Estou falando do meu caso, mas cada caso é um caso. E só para você ter uma ideia, na segunda chamada, ela já começou a chamar a gente de mãe, me chamar de mãe, chamar ele papai, e assim a gente está interagindo, mas tem que brincar.
Uma outra dica também que a gente utilizou, para você serve de dica, é que a gente aqui em casa tem alguns animais. Temos uma cadelinha e temos 2 aves que a gente cria solta. E durante o vídeo, a gente sempre, assim, mostrava os animais para ela, né? Apresentava, tá, aqui é uma cadela chamada Belinha, e ela foi vendo a cadelinha, né, a gente chama a cadelinha no vídeo, e mostra as aves para ela também, e ela fica bem interessada, né? Toda criança gosta de animais. Então, fica uma dica também, quem tem um animalzinho em casa, né? No momento agora da aproximação, via online, é muito bom. Mostrar cachorro, papagaio e periquito, que tiver direito, né? Aqui é feito a Arca de Noé, tem cachorro, ave. O quarto também, né? Às vezes o quarto também ajuda a integrar. Isso, ela pediu para ver o quarto. Ela, mamãe, me mostra o meu quarto. Aí a gente foi, mostrou o quarto para ela também. As amiguinhas dela, pequenininha, da mesma idade dela também. Quando via a bonequinha, ficava, que lindo! Mas assim, a gente começou a interagir. E tá, graças a Deus, tá bem. Mas se você for desistir, de primeira que você vê, poxa, a criança, como você fala, a criança não lhe conhece. E você tem que se colocar realmente no lugar dela. Porque se fosse eu, é muito difícil. E fazemos, assim, brincadeiras com ela com relação a ela procurar no abrigo algo da cor, assim, vermelho, né? Um objeto de cor vermelho. Ela sai com o seu telefone na mão, ali procurando alguma coisa de cor vermelho e mostra pra gente, né? Aí bota as coleguinhas para participar, a gente interage com as colegas dela, da mesma idade, e aí vai. E ela está gostando muito. Está sendo muito bom. A gente percebe que está tendo resultado. E é isso, né? É a nossa dica, né? Nós estamos passando pela fase, então, a princípio, a gente também toma aquele, poxa, e agora, o que é que eu faço, né? Mas aí a gente tem que usar da imaginação. Poxa, se eu fosse uma criança, eu tivesse no lugar dela. Então, vamos brincar, vamos interagir dessa forma, e depois vai se conhecer pessoalmente, né? E até, por sinal, a gente também fala a ela que a gente tem banho de piscina, né? Esse negócio de banho de piscina e tudo mais. E a gente já convida para vir aqui em casa, né? Fala para ela pedir para a tia, para a coordenadora, vir para casa, ela já fica despertando e com interesse em vir. Então, é essa a nossa dica. Muito valiosas, muito boas. O pessoal está aqui no bate-papo dizendo realmente foi muito bom essas dicas. Andressa, você gostaria de colaborar também? Eu acho que a tua aproximação também pode contemplar o pessoal. Acho que essa fala já, né, deles ajuda para visualizar alguma coisa. Imagino que, como também tem um adolescente, de repente até contempla um pouco mais, né, a questão dessas ideias da aproximação. Assim, no meu caso, né, o primeiro contato, a Milene foi junto comigo, né, e aí a gente tem essa questão, né, de trazer, de dizer que o telefone tocou, que a bolsa estourou, que iniciou o trabalho de parto, né, até porque para a gente é um emocional também, né, a gente fica bem emocionalmente mexido, no sentido de que esse momento chegou, né, que o que a gente queria tanto está acontecendo. E aí, a Milene ajudou nesse início, né, fazendo a conversa, junto, o pessoal da Casa de Acolhimento também estava na sala, e a gente conversou, e aí foi fluindo, assim, a questão de perguntar, foi um pouco isso do que vocês trouxeram, né, de perguntar um pouquinho o que ela gosta, porque aí, no caso, o meu é uma adolescente de 13 anos e uma criança de 4 anos, né? A pequena, assim, já ficou querendo vir para o braço, já ficou querendo ficar juntinho. A adolescente foi que ficou mais retraída um pouquinho, mas aí a gente foi conversando. A Emilena ajudou muito também, perguntando o que é que ela gostava, né? Fazendo algumas perguntas, e aí eu também fui falando, ela perguntando também sobre mim. E aí a gente foi conversando. E aí, para a gente, né, para mim, foi algo assim, também bem interessante, porque no dia que eu fui conhecer elas, foi o dia do aniversário de Agatha. A Agatha fazia 4 anos nesse dia. E aí tinha uma festinha à noite do pessoal do acolhimento. E aí Renata, né, que é a adolescente, ela disse assim, a senhora podia vir para a festinha
de Ágata. Aí eu, claro, com certeza, né? Eu acho que essa questão da gente poder estar aberto, né, para tanto para acolher o que vem, como também para sugerir, né, dicas como o Iveson e a esposa vem fazendo, nesse processo a gente poder acolher, ter essas sacações que são importantes. Então, eu voltei, e aí aí a gente conversou bastante. Nesse dia ela já falou algumas coisas mesmo de adolescente para mim, né? E aí foi uma aproximação muito tranquila, né? E assim, foi muito forte o fato de dela já estar conversando algumas coisas comigo. E aí, na hora que o juiz, que o pessoal da casa autorizou, né, eu ir para a festinha, aí eu disse, ó, então eu vou para casa, e volto mais tarde, na hora da festinha. E aí a Agatha, que é a pequena, já não queria deixar eu vir, né? Ficou me abraçando, dizendo que não era para eu ir. Eu disse, não, eu vou comprar seu presente. Ela, não, eu quero presente não. E não queria que eu fosse embora, né? Mas aí a gente conversou, tudinho, o Renato ajudou com ela. E aí eu fui para casa, e aí vim para ajeitar, né? Que eu fiquei... sim, e aí teve uma situação que ela falou assim, Renata, né? Que elas podiam vir, que eu podia ir para a festa, e era bom que o juiz elas vinham aqui para casa, no dia da festa, de noite, né? E aí a equipe, né, da vara e a equipe da casa, a Emilene também, né, intercedeu nesse processo, falou e o juiz autorizou elas virem comigo na sexta-feira, depois da festinha, e já ficar o final de semana. E aí eu vou para a festinha, né? Vim para casa ajeitar as coisas, porque também eu fui conhecer, não sabia. Eu fiquei sabendo no dia 24, aí no dia 25 foi aquele dia, sabe, de organizar o que eu tinha que organizar, que no dia 26 eu fui conhecer elas. E aí eu não tinha essa clareza se elas iam vir comigo ou não. É... E aí quando eu voltei em casa foi meio assim, sabe? Elas foi passar o pano na casa, dar aqueles últimos ajustes, já que elas voltariam comigo à noite. E elas vieram passar o final de semana. E aí, assim, esse final de semana foi um momento, assim, de aconchego, de conversas também, né? Eu evitei um pouco. Teve uma hora que Renata, né, ela falou assim, a gente tem que fazer as coisas em casa, já, não sei o que. Eu disse, não, vamos ficar aqui curtindo, né? Porque, assim, não tá nessa preocupação também de ter que estar arrumando casa, ter que estar fazendo as coisas, porque isso, às vezes, a gente deixa de ter o tempinho de estar junto, né? E aí eu preferi, nesse final de semana, ser um final de semana assim, sem muitas obrigações, né? Nem para mim, nem para elas. E a gente ficar nesse lugar, assim, de eu conversar um pouquinho. Eu perguntei, né? Anotei o que é que ela gostava de comer, e ela falava da irmã também, o que é que a irmã gostava. Então eu anotei o que é que elas gostavam de comer, como é que elas gostavam das coisas. Elas também perguntaram muito para mim, né? As coisas. Na primeira noite dormiu às 3 na mesma cama, né? Na minha cama. Mas no dia seguinte já chegou os colchões da cama delas, porque eu já tinha preparado o quarto, então o ano passado eu já tinha comprado o quarto, e aí estava sendo montado aos poucos, né? Mas aí já tinha a cama e o guarda-roupa. E aí foi massa, assim, de ver, não, isso aqui a gente não vai levar. Aí a Agatha, os brinquedos, aí a Agatha, não, esse brinquedo vai ficar aqui em casa. Então, assim, esse lugar de pertencimento, né? De dizer que a casa era delas, que o quarto era delas, o guarda-roupa eram delas. Então, isso para mim foi muito importante. E aí, quando foi na segunda, a gente fez uma programação assim, de assistir filme, de ficar mais grudadinha, né? De ficar mais juntas. Quando foi na segunda-feira, eu fui deixar elas. Para mim foi bem difícil, né? Elas até que reagiram melhor, mas para mim foi bem difícil. Eu saí de lá, chorei que só, porque eu não queria ter deixado elas. E aí foi necessário, né, que elas ficassem. E aí na terça eu fui novamente vê-las. E na quarta, o juiz ali, assim, eu falando com a equipe técnica, falando com o pessoal do acolhimento, elas também, né, querendo estar comigo. Aí a equipe técnica falou com o juiz e ele autorizou que essa aproximação já fosse feita, né, por conta da pandemia também, elas já viessem aqui para casa. Então elas vieram no dia, na quarta-feira, agora eu não lembro, da semana seguinte.
e ficaram comigo, né, até agora, não voltaram para o acolhimento. No dia 19 já saiu a guarda provisória, 19 de abril, e aí agora só está faltando, né, as visitas, as coisas do acolhimento, para que saia a questão da guarda definitiva. E de lá para cá a gente vem assim, né? Porque aí eu já não estou mais na aproximação, né? A gente já está no estágio de convivência, de uma forma assim, muito tranquila, apesar dos desafios, né, que tem, mas eu estou muito aberta também para acolher, né, o que está vindo. A presença da família biológica é forte por aqui, né, mas aí eu venho acolhendo. Elas também vêm ficando mais tranquilas com isso também. O Dia das Mães, né, eu até falei no NAPA, foi meu primeiro Dia das Mães, e aí recente também. E aí eu estava bem tranquila, bem aberta, né, de entendendo que a família biológica, né, de uma forma geral, estava presente, né, na Páscoa mesmo foi bem presente, e durante os dias a dia também vem. E aí eu fiquei bem assim, não, ficar tranquila com o Dia das Mães, né, de como é que ia ser esse Dia das Mães, de acolher também se a mãe biológica aparecesse, né, a questão, as memórias, as lembranças. Mas aí, assim, elas me surpreenderam, né, me acordaram dizendo que me amava, que gostavam de mim, e eu ganhei presente personalizado, né, foi feito vídeo, né, então, assim, bem assim, sabe, quando o Dia das Mães do Sonho aconteceu, né? Eu estava bem aberta e acolhendo, caso não fosse assim, porque eu já sabia dessa presença das memórias, né, da família biológica estava bem forte, mas nesse dia foi bem tranquilo. E assim, a gente vem, né, com as regras, né, que aí acho que foi a Milene que trouxe um pouco essa questão das regras, né, que como é um processo, né, de construção, que não está fácil, né, mas não tá, também não é impossível, né? Tem hora que aí eu dou um limitezinho, aí vem outras coisas, né, trazem outros elementos, e aí você tem que dividir, saber diferenciar, né, o que é, de fato, questões emocionais do que é questões por conta do limite que está vindo. Então, a gente está caminhando, mas tem as regras, assim, o que pode, o que não pode, né? E a gente está aprendendo muito, está sendo muito, muito bom. Márcio, você queria falar? Eu apertei sem querer, mas assim, aproveitando, eu gostei muito do que a Andressa falou, apesar de. Parece que eu já conheço ela, mas parece que eu escuto a primeira vez algumas coisas, né? Mas assim, eu estava fazendo um gancho, né? Tentando fazer uma ponte entre o que é a esposa de Wilson, que me perdoe que eu não escutei o nome dela, fazia e que ela fazia. Eu vi ali uma questão dela, a visão de empatia, né? E de Andresa o tempo de respeitar o tempo da criança, né, dela, de respeitar o tempo dela também. Ou seja, empatia de você colocar no lugar dela e ao mesmo tempo respeitar, e nisso, com consequência, né, respeitar o tempo dela. Né? Isso. A mãe que seja muito importante, né? E aí, quanto mais vocês frequentam grupos de apoio, mais vocês vão ouvir histórias como essas. Então, por isso que eu reforço, né, nesse empoderamento do lugar de pai, do lugar de mãe. E a fala de Andressa, se a Andressa puder fazer um bate-bola comigo aqui rápido, eu vou perguntar umas coisas para elas que eu acho muito importante para vocês refletirem e vai ficar ecoando na cabeça de vocês mesmos, sabe? Andressa, tu pode falar para o pessoal quanto tempo você esperou? 4 anos. Você acha que poderia ter sido antes? Não. Foi no tempo certo, no momento certo, e até colocar
colocar assim, meu perfil não era duas crianças, né? Meu perfil era uma criança só, até 6 anos de idade, só que eu também tinha a certeza e a preparação de que quando o telefone tocasse, eu ia dizer sim. Então, e eu estava nesse processo assim de espera, confiando, né, no que tinha que ser, né, no que Deus tinha reservado para mim. E aí, quando veio, né, essa questão de ser duas crianças, um adolescente e uma criança, né, eu disse sim, né, e estou muito feliz, e tinha que ser assim esse tempo, porque era elas. Se fosse antes, não tinha sido elas. Perfeito. Eu peço para a Andressa falar isso, especialmente porque, assim, vir da minha boca é muito fácil, né? Ah, Emily, como profissional, tem o olhar da psicóloga comunitária que está olhando lá pelas crianças, falando em nome dela, é muito bom, mas eu acho que é bom também ouvir alguém que passou 4 anos, porque aí você fala, meu Deus, 4 anos, mas quando a criança chega, você tem certeza de que tinha que ser esses 4 anos, porque senão não era essa criança, não era seu filho. E seu filho chegando, então justifica os 4 anos, justifica 7 anos que sejam. E uma coisa que eu faço questão de trazer do discurso de Andressa para a gente observar é que, assim, nada do que ela fala é gratuito. Percebam que a fala que eu fui trazendo, acho que toda ela validada de alguma maneira na experiência de Andressa. Porque esses 4 anos que a Andressa esperou foi anos fazendo o pré-natal psicológico dela, né? E esse preparo fez toda a diferença agora. E aí, percebam, quando ela diz a aproximação aconteceu em 4 dias, 5 dias, e já começou o estágio de convivência. Ai, Melanie, é bom, acontece assim? Não. Wilson e Amanda estão aí, em aproximação, esperando que chegue o dia do estágio de convivência. E a Andressa estava preparada para isso ou para mais? Temos um colega no nosso núcleo de pós-adoção, por exemplo, que a família está em aproximação e com 1 mês de aproximação, eles conseguiram que a criança quisesse ir ali e voltar, na sorveteria e voltar com eles, dada a experiência de negligência que ela teve e as fortes marcas emocionais que ela tem, e ela não se permite se vincular a essa família. Mas a família não quer desistir dela, né? E é uma criança, ela vai vincular, mas ela precisa de um tempo maior. Então, a Andressa estava preparada também para isso. Mas, por sorte, eu sabe-se lá o quê? A Agatha fez cara de choro e disse, por que eu não vou? Né? Então, Renata disse, vem para a festinha de noite. Ela podia esperar por isso? Não. Mas se aconteceu, que maravilha. Ela podia esperar pelo Dia das Mães que ela teve? De jeito nenhum. Eu ia ser a primeira pessoa a dizer, Andressa, desce aqui, sem chance. Mas aconteceu. E foi legítimo, e foi verdadeiro, e foi de coração. Né? Ninguém forçou nada. E se não fosse nesse Dia das Mães, e se nos próximos 2 anos não tivesse um Dia das Mães assim, ela ia entender, respeitar e aceitar mesmo assim. Porque o luto das meninas ainda não foi elaborado, da mãe de origem, da genitora. Mas elas estão se permitindo. E uma coisa que eu sei que faz toda a diferença nesse permitir é porque a Andressa está acolhendo elas. Então, esse lugar de acolher é o lugar de pai, é o lugar de mãe. E aí, isso vai fazer a diferença, isso vai repercutir na atitude da criança, nos sentimentos dela e no fortalecimento desse vínculo. E aí, a fala dela já vai me trazendo ao estágio de convivência, né? Que não é nada muito diferente daquela criança que você conhece, mas tem proporções diferentes, né? O convívio se dá a partir do estágio de convivência. E no convívio é que a gente conhece de fato as pessoas e que a gente se mostra de fato às pessoas. Então, no estágio de convivência, como o Márcio bem abordou, os sentimentos são milhares, tanto das crianças quanto de vocês. E aí, nesse encontro de sentimentos, eu gosto de lembrar que os adultos são vocês, né? Que na hora que vem o turbilhão de emoções, tem gente que se descontrola, tem gente que
cai em prantos, tem gente que pensa em desistir, mas você é o responsável. Você foi a primeira pessoa a fazer essa escolha. E eu faço questão de lembrar que ninguém se habilita à adoção. Se não ninguém, quase ninguém. Se habilita à adoção para viver uma aventura, para desistir se não gostar. As pessoas se habilitam à adoção porque elas desejam ser pai e ser mãe. Então, pensando lá naquela lógica que Márcio lembrou de Suzana, de que se não quer trabalho, então não tenha filho, porque filho dá trabalho. Ninguém tem o trabalho de ter filho, de se colocar nesse lugar, de desejar esse lugar, e documento, que mais que precisa lá para se habilitar, entrevista, visita, tudo aquilo, curso de pretendentes. Ir atrás de documento, né? Correr atrás de documento, essas coisas. É muita avaliação, muita coisa. Ninguém está aqui de brincadeira. Então, ninguém está aqui também para sofrer a experiência de levar uma criança para sua casa e desistir. Porque não sofre só a criança, sofre você também. Então, pensando nisso, tentando evitar casos de insucesso na adoção, a gente reforça tanto a necessidade e a importância desse pré-natal psicológico. E a gente traz a vocês o conhecimento, né, de todos esses altos e baixos, dessas possibilidades e impossibilidades que a gente encontra. Quando a gente está falando do estágio de convivência, tem algumas coisas que eu acho importante mencionar, que elas não passem batido. Umas, acho que eu já contemplei quando estou falando da aproximação, e elas vão continuar no estágio de convivência. Outras seriam a lua de mel. Então, com a lua de mel, a gente vai ver que tudo são flores, né? A criança vem jurando que você não diz não para ela. Quando ela descobre, é um choque. Fora a lua de mel, e aí a lua de mel, uma hora ela acaba, né? A ficha cai, e aí ela ouve um não, aí ela, Deus, não suporto isso. E aí quantas crianças e adolescentes não dizem aos seus pais, ainda estágio de convivência, eu quero voltar para o acolhimento. Outros, até a mala faz. E isso não necessariamente é o desejo de voltar para casa do acolhimento. Ou até mas não para deixar você. Às vezes o desejo de ir para casa de acolhimento é voltar para a zona de conforto. É não ter que lidar com esses novos ajustes, essas novas regras, novos valores. Às vezes voltar para casa de acolhimento é voltar para aquele amigo tão querido que você tinha como irmão. É voltar para aquela educadora que você tinha como uma tia querida que você queria estar sempre do lado dela. Sabe? É voltar para aquela possibilidade de, será que voltando para lá eu volto para a família de origem? Porque eu não estou sabendo me adaptar aqui. Então, tem muitas falas por trás dessa fala de voltar para o acolhimento. Uma das falas, até eu venho trabalhando com uma pessoa que está há 3 meses com ela, e aí de um mês para cá eu vou voltar para o acolhimento. Eu vou voltar para o acolhimento. Uma das coisas que a gente observou foi, como está em pandemia e o lugar é longe, eles estão com pouquíssimo contato. E eles têm muitos amigos no acolhimento. Então, tem uma ferida aí envolvida, sabe? Do rompimento desse vínculo. E, além disso, essa adolescente, aí a gente começou a observar, dar uma assistência, e aí a gente começou a observar que a fala da ida para o acolhimento, ela vem sempre que tem um limite. Fulana, acabou a hora da TV. Por isso que era melhor ir para o acolhimento. Eu quero ir. Quando é que eu vou para lá? Sabe? Então, resmunga, faz cara feia, toda uma coisa. E, de início, assustou muito. Mas o que fez não perder a estribeira? Aqueles pais que se prepararam, foram pretendentes, que acompanharam os grupos, que estavam em núcleo de pós-adoção. Então, por mais que aquilo tenha assustado ele, tenha tremido as bases, eles sabiam que era uma fala, não era uma necessidade necessariamente. Não era negando eles como pais, às vezes era só a necessidade de ver um amigo.
né? Ou o medo de ter que se adaptar. Bom, aí isso vem o luto da família de origem, a adaptação a uma nova vida, a uma nova realidade, a uma nova escola, uma nova família, novas regras, novos afetos. Novo quarto, novo cheiro, nova comida. Não, eu faço questão sempre de lembrar dessa história, não pensem que isso é bobagem. Já vi criança voltar, pedir para voltar, insistir em voltar e quase voltar, porque em São Paulo não tinha cuscuz e ele não sabia jantar feijão com arroz. Então, nem sempre a criança sabe verbalizar, nem sempre, mas é adolescente, então eu adotando adolescente, eu não vou passar por isso. Não necessariamente por ser adolescente, você sabe verbalizar. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de regressão. Então, pode vir uma criança de 7 anos que diz, mãe, e se eu voltasse para a tua barriga? Então, você vai levar um choque e dizer, mas ele foi adotado aos 7 anos, ele sabe que não veio da minha barriga. Mas é uma necessidade de regressão. Então, alguns vão vir com essa necessidade. Uns vão ter medo à noite, fazer xixi na cama. O que eu acho que é mais surpreendente é quando os adolescentes regridem, porque as pessoas dizem, mas você tem 13 anos, mas você tem 18, 17. Como assim? Está pedindo minha atenção a cada 10 minutos? Mas ele está tentando correr atrás do prejuízo, que há 17 anos ele não tem uma mãe para dizer, mãe. A gente até brincou com a Andressa da última vez, na fala dela, que ela tentando falar com a gente era mãe. E às vezes é uma necessidade de falar mãe que eu estava há 4 anos esperando chamar mãe. Então eu juntei 4 anos de mãe e eu falei em uma semana. Então, vem um... E ela não repreendeu nenhuma vez, né? E ela não deixou... Ela gosta. E assim, só para dizer uma questão que, assim, a Agatha veio com a mamadeira, né? E aí acabou depois, na volta do acolhimento, esqueceu de trazer a mamadeira. E aí eu fui comprar uma mamadeira para a Agatha. Quando eu chego a mamadeira de Agatha, e Renata fez, eu também quero uma mamadeira. Assim, filha, tu quer a mamadeira? Ela tá gostando, ela tá escutando. Eu tô falando sobre troca de experiências. Ela gritando ali. Ei, filha! E aí, como é o nome? Eu disse, filha, tu quer mamadeira? Ela disse, quero. Tá, depois de ver isso. E aí depois eu lembrei que eu tinha uma garrafinha que tem um biquinho assim, bem parecido, que eu tinha ganho, estava guardada e tal. E aí eu dei a garrafa. Eu disse, eu pensei nessa garrafa para tu quer, ela quer. Aí adorou a garrafa. Né? Aí depois eu perguntei, onde é que é a mamadeira? Ela disse, não, quero não. Né? E aí brincou com isso. Mas assim, não é dizer não, né? É você também entender de onde vem aquilo. Então, assim, do mesmo jeito que a irmã tinha, a mamadeira queria também algo para ela. E aí a garrafinha, né, chegou nesse lugar. E nesse lugar que ela, como é o nome? Que ela gostou, e aí não precisou da mamadeira. Às vezes querer que eu pintei o cabelo também. Então, assim, são coisas que, por ser adolescente, dizer, não vai pedir isso, mas pede, né? E o importante é você estar junto, é você dar esse carinho, né? Entender que não é porque é adolescente que não tem que ter esse tempo, né? Essa aproximação, esse carinho, e até deixar mesmo essa questão de querer que pedir o cabelo, querer ficar deitadinha na cama junto, né? Então, todos esses processos que fazem parte, né? E aí, assim, como a mãe falou, nessa questão do mamãe, a Agatha já no primeiro dia, né, já era mamãe, e de lá para cá é mamãe. Renata ainda é tia, né, e assim, é o tia que eu mais amo no mundo, né, eu tive muito, eu tenho sobrinhos, tenho adolescentes que eu trabalho que me chamam de tia, mas esse tia é especial, né, é um tia diferente, e que assim, só um minutinho, filha. Daqui a pouco eu faço, tá? Daqui a pouco, mamãe faz. E aí, assim, ela vem já em alguns momentos, né? Chamando, ô mãe, quando eu faço alguma coisa, aí vem o mãe, né, Renata? Chega o mãe, ô mãe, quando eu faço alguma coisa. E assim, para mim, eu fico bestinha, né? Quando eu chego mãe, apesar dela ainda chamar de tia muito, né? E aí, tô acolhendo, ela tá bem tranquila.
para essa questão. Pois é, Patrícia, está querendo gagal, que já tomou sopa e está querendo gagal, mas depois da reunião eu faço seu gagal. E é isso, assim, da gente entender que tem esses processos, né, de querer voltar também a ter coisas que na infância não teve, né, de querer ter esse afago, mesmo sendo adolescente, né, e assim, eu estou com desafios com a Agatha, com a escola, né, não está querendo, fica chamando a professora, está com medo da professora, está com medo da professora, e fica se escondendo da professora, e aí eu estou passando por esse processo também, né, de ter que dar o limite e tal, né, ter muita paciência, né, mas entendendo que está tudo dentro do contexto, né, faz parte. Oi, Milene, Edivan pediu para falar? Quer falar, Edivan Joaquim? Pode falar, se quiser. Boa noite. Assistindo aqui, né, a reunião, tô achando muito bom, né? Tô vendo a menina aí falando que era na hora de fazer o mingau, eu falei aqui para minha esposa de que muito bonito. A gente se preparando. E quem sabe nosso dia chega também. Ok, obrigado, Edivan. Deseja mais alguma coisa? Que tá dando microfonia da eu acho que deve ter 2 aparelhos aí, não sei. Obrigado. Milene. Ô, Márcio, eu vi uma fala aqui de Patrícia, que ela falou sobre a falta de informação, né, se a fila está andando ou não. E aí, vê só, Patrícia, tem um ponto importante nisso. A fila, ela prioriza a criança. Então, ela não é uma fila... Sabe a fila do banco? Tem ali a ordem. Então, se a gente vê até quem é cada pessoa que está na nossa frente, e a gente for ali resolver uma coisa e voltar, alguém segurar a vez, tá a fila igual, né? Só saiu as pessoas da frente. Tá ouvindo agora? Deu uma travadinha, não foi? Oh, deu uma travadinha. Essa fila, ela não é como uma fila física. Ela é uma fila que prioriza o bem-estar e o melhor interesse da criança. Então, por exemplo, a gente tem lá a fila, óbvio, né, que se Márcio entrou em 2015, a Milene entrou em 2020, Márcio está à frente de a Milene. Ok. E aí eu vou ver que tem... Eu sou a segunda da fila. Vamos dar um exemplo, né? Só que a Milene estava participando de grupo de apoio, ouvindo experiências, tal, e aí a Milene ouviu a experiência de Andressa e disse, poxa, como eu nunca pensei em um filho adolescente, eu só pensava em ter filho pequeno, então eu vou elaborar isso, eu vou para a terapia, eu vou conversar com um grupo de apoio, eu vou, enfim, pensar se o adolescente ou não. Então, por que eu estou levantando essa reflexão? Até para reforçar que ninguém sai mudando de perfil aleatoriamente. É uma coisa que se sensibilizou, que se tocou, que repensou. Então, eu repensei, fui lá na minha vara e pedi para mudar o meu perfil e colocar adolescente. O que acontece? Márcio estava na minha frente porque ele estava com perfil de 1 a 5 anos. Eu estava depois dele, me inscrevi depois dele e estava com perfil de 1 a 4 anos. No que eu fui elaborando, repensando, eu aumentei meu perfil para adolescente. Qual o melhor interesse da criança? Que eu, como pretendente de 0 até 16 anos, que eu vá para frente. Então, a fila, ela não é estática, porque ela não é a fila tão somente do pretendente, ela é a fila de pessoas que vão preencher a necessidade de família daquelas crianças. Então, eu passo à frente de Márcio. E aí, olhar a fila é uma possibilidade, você pode ficar lá vendo sua vez no Sistema Nacional de Adoção, mas é um pouco ansiogênico, eu não recomendaria.
Porque, às vezes, você está no terceiro lugar e tá chegando a hora. E aí, porventura, você vai para o 10º. Ai, meu Deus, o que está acontecendo que eu fui para o 10º? Não é você, né? É que entraram, se habilitaram outras pessoas com um perfil mais amplo que o seu, que aceitam crianças com um adoecimento, que aceitam grupos de irmãos, que aceitam criança com sexo e cor indiferente, e o seu está mais restrito. Então, perceba que a fila, ela existe, é respeitada, mas o Sistema Nacional de Adoção, ele prioriza o melhor interesse da criança. Então, por isso... Travou? Oi, voltou. Que estava já na sua vez, perto da sua vez, e você foi lá para o final. Entende? Eu acho que é compreensível que a fila seja feita dessa forma, mas é compreensível também esse desgaste, né, de estar na fila. Mas só para que vocês entendam um pouco que a fila existe, que ela é respeitada, que ela pode ser acessada por vocês, mas que ela pode fazer uma mudança não para menos, e sim para mais, que seria um pouco desgastante nesse processo de espera. Antes de passar a palavra para a Patrícia, que ela levantou a mão aqui na mãozinha, de repente, a minha fala, de repente, pode até sofrer a fala dela, não sei. Mas vou passar para você, Patrícia. Como a Emily falou, eu gosto de dizer a palavra que essa questão da fila, né, do acompanhamento, ele é dinâmico. O que a Milene falou, o exemplo que a Milene falou, como o exemplo de, fulano, é só a ponta de um iceberg. Existem outros fatores também, que podem dinamizar a sua colocação na fila. Claro que, o exemplo que ela colocou, fulano está em terceiro lugar. Logicamente, ele está mais próximo do que aquele que está em 10º e 8º de receber a ligação. A questão raciocinada nesse ponto. E por que ele fala que é dinâmico? Porque a partir do momento que eu estou em terceiro agora e posso ficar por 10º, pode ser o exemplo que a Emilene citou, mas outros exemplos também. Por exemplo, pessoas que estavam com a habilitação em suspensão, um exemplo, aí voltou. Quando está em suspenso, não quer dizer que está excluída do SNA, ainda apenas voltam. Né? Há crianças que estavam desejosas, por exemplo, de estar na fila de adoção, ou crianças, eu digo mais adolescentes, também pode ser o caso, aí ele chega assim, por uma coisa dela, interna, de repente, ela chega para a tia e diz, olha, eu não quero ser mais adotado, eu não quero que procure mais pais para mim. Aí o que vai acontecer, tá? A justiça tem que prevalecer e ouvir o interesse do adolescente, da criança, e vai tirar, mesmo que seja momentaneamente, ela da fila de adoção. Patrícia, por favor. Para não ficar uma lacuna no exemplo que eu estava dando, no seu perfil, ninguém passa à sua frente. Então, por exemplo, eu estava dando aqui o exemplo de adolescente, né? Eu mudei meu perfil para adolescente. Então, se chegar uma criança com 11 anos, Márcio, que estava até 5 anos, não vai ser questionado. Mas eu que mudei, que botei até 16 anos, para esse perfil, passando na frente dele. Mas se surgiu também uma criança de 0 a 2 anos, entenda que o lugar dele é respeitado, não seria violado, entende? Mas, Patrícia, você ia falar. Então, pessoal, a minha fala nessa questão da fila é mais, acho que é porque eu tenho um trauma, né? Que a gente foi fazer o nosso curso de habilitação em outra cidade, porque aqui, quando teve, a gente não deu para a gente participar por questões de trabalho. Então, a gente se deslocou de Petrolina a Limoeiro, fomos lá com todo prazer, fizemos o curso, voltamos com a documentação do juiz, entreguei, né? Então, teve aquela expectativa, essa orientação que vocês passaram. Nós temos consciência de que realmente tem a questão do perfil e tudo, mas aí entreguei. Aí passaram-se alguns meses, não sei, me veio aquela coisa na mente forte, assim, de ir lá, na vara. Eu disse, eu vou passar lá. Nem comentei com meu esposo e resolvi passar para saber do nosso processo. Na verdade, eu nem sei o que foi que eu perguntei, mas o choque foi tão grande que aí na hora foram olhar lá
no sistema e tinham esquecido de nos colocar. Já tínhamos passado alguns meses e nós não tínhamos sido inseridos. Então, eu fiquei com esse trauma de fila, de espera, entendeu? Aí, mesmo com toda a justificativa, todo o pedido de desculpa, eu entendo que a gente trabalha com o sistema, com burocracia, a gente sabe que há alguns deslizes. Mas o que eu quis dizer, acho que eu não soube colocar também, é nessa questão que você vem falando do sofrimento. Ninguém entra por brincadeira, ninguém entra por fantasia, pelo simples fato assim, eu vou adotar. Não é caridade, a gente já tem consciência disso, né? Nós temos. É mais por essa questão, entendeu? Assim, o sofrimento que a gente também passa por algumas questões que acontecem, como isso. Eu entendi tudo, só que aquilo ali me feriu tanto, me magoou. Eu chorei na hora, a lágrima desceu, que foi incontrolável. Então, nada do que fizessem ali naquele momento, nada do que fizeram, na verdade, não supriu, entendeu? Então, eu tenho isso guardado comigo, eu tenho que trabalhar isso antes do nosso filho chegar realmente, porque eu fiquei com esse trauma. E aí, depois, passado um tempo, eu fui olhar o cadastro nacional e eu vi que a gente estava lá 42º. Depois a gente ia para 38. E voltava para a 42ª nova. Só que eu via que há uma movimentação, eu vejo, entendeu? Não importa se eu posso ir para 200, depois voltar para 10, depois voltar para 100. Eu vejo que é uma movimentação. O que eu digo da fila é quando a gente fica assim, sem a informação de nada. Assim, será que está parado? Será que realmente está acontecendo? Será que as outras pessoas estão conseguindo? Não é só pelo fato da gente. É como o Andressa falou, se fosse em outro momento, talvez eu não tivesse preparada como agora, depois dos grupos que eu venho participando, de todos os encontros, de reuniões, eu já vejo o quanto é importante, porque na fala de cada um eu venho aprendendo inúmeras coisas que eu jamais pensei. Então, não é o número da fila que define, não foi bem isso que eu quis dizer, entendeu? É mais essa questão mesmo, assim, da gente entender, será que está sendo movimentado? Será que está acontecendo? Mas por conta disso que já aconteceu com a gente. No caso do que você compartilhou com a gente, realmente foi uma falha humana, uma coisa pontual. E isso é um avanço, né? Quando a gente sai do Cadastro Nacional de Adoção, que era manipulado exclusivamente por profissionais das varas de infâncias, e passa para o Sistema Nacional de Adoção, que pode ser consultado pelos pretendentes, a gente faz esse movimento justamente. Uma das coisas a ser contemplada é justamente trazer essa veracidade de que a fila está andando, de que eu estou lá habilitado, né, para evitar realmente essas falhas. Eu estou indo para o desfecho da nossa fala, uma coisa que eu não conseguiria finalizar sem trazer essa fala é dizer para vocês, assim, da minha experiência com criança e adolescente. Tem uma coisa que eu acho muito forte, muito importante, deixar claro, ser trabalhado, é que criança e adolescente, nem tudo que eles sentem, eles conseguem, eles sabem verbalizar. Muito da angústia vira rebeldia, muito do sofrimento vira choro, muito da dificuldade de adaptação vira, de repente, uma volta ao acolhimento. Enfim, a coisa não é linear, sabe? Tio, tia, mãe, pai, estou sentindo angústia. Não sai assim, dificilmente sai assim. E aí, também acho que fecha esse raciocínio, trazer vocês para pensarem que nem nós adultos muitas vezes sabemos lidar com as nossas emoções. Com as nossas emoções, digo, um problema no trabalho que a gente estoura no pessoal de casa que não tem nada a ver. Quantos não já passaram por isso? Sabe? Então, se nem mesmo nós, na idade que temos, com a maturidade e experiência que temos, nós, por vezes, escorregamos e não encaramos de frente nossos sentimentos e sabemos lidar com eles, imagina uma criança. Imagine você tendo essa criança vivido coisas que nem com toda idade vivemos, né? Que é o caso da negligência, da violência, enfim. E aí, não tenho receita de bolo. Não sei lhe dizer assim, faz isso que dá certo. Mas, assim como eu comecei o discurso trazendo que a palavra-chave para aproximação é acolhimento,
eu teria uma palavra-chave para o estado de convivência. Chama-se empatia. Não essa empatia publicizada, essa empatia que está aí na boca de todo mundo, que parece uma coisa extremamente acessível. Empatia é uma coisa que exige dedicação. Ela é complexa. E empatia, que eu estou querendo trazer, não é só se colocar no lugar do outro, como a gente ouve corriqueiramente falar sobre empatia. Empatia, genuinamente, para além de se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro aberto, sem lançando mão dos nossos preconceitos, das nossas expectativas e, acima de tudo, dos nossos julgamentos. Então, se a gente se coloca no lugar dessa criança, aberto, livre, disponível, a gente consegue encontrar a resposta. Então, você não vai chegar e dizer, Milene, qual a resposta certa para tal situação? Não sei, não faço ideia. Cada criança é um sujeito, cada casa é um mundo, cada pretendente que se torna pai experimenta isso de uma forma diferente, se prepara de forma diferente, recebe de forma diferente, porque às vezes está preparado, mas na hora de receber, o calor da emoção confunde muita coisa. Então, não tem forma certa, não tem jeito certo de fazer. Mas, até aqui, quem eu vi acolhendo na aproximação e sendo empático no estágio de convivência, deu certo. Então, eu gostaria de encerrar minha fala trazendo fechando dessa maneira, esperando de coração que dê muito certo para vocês e que não tenham dúvidas que o tempo que vocês esperarem é o tempo do filho de vocês chegar. Porque se vocês esperarem menos, não é o filho de vocês. Então, se é 5 anos, é 5 anos. Se são 5 meses, são 5 meses. É o filho de vocês, tá? Espero que dê muito certo e contem conosco. Eu queria até aproveitar a oportunidade e pedir a Wilson e a Amanda procurar a gente, porque a gente tem o grupo de pós-adoção, que pode contemplar muito esse momento que eles estão passando de transição. E aí seria interessante que eles participassem do pós. Mas vou passar minha fala para Márcio, Suzana, Andressa, fiquem à vontade. E vocês também, se tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição. Bom, gente, estamos chegando ao final, certo? É um momento, como já abrimos, né? Mas alguém mais queira falar, além de Patrícia? Suzana, você tem alguma... Eu vi que Poli levantou a mão. Quem? Ah, certo, Poli. Obrigado. Boa noite, meu nome é Márcia Poliana, mas como tá aí, todo mundo só me chama de Poli. E assim, eu sou professora, moro em Petrolina, né, e estou aí na caminhada também, né, para adoção. Estou naquela fase de esperar só a ligação, né, essa ligação tão sonhada. E assim, não tem como passar por um encontro desse hoje e não falar. Assim, só agradecer. Já participei de todos, porque para mim a melhor coisa que me aconteceu na pandemia foi a criação desses grupos, né? Poder participar. A gente tem aquela sensação que não está só, tem outras pessoas falando, né, do que você está sentindo, passando com você também esse momento. Minha vida mudou completamente, né, depois desses grupos. Eu acho que quem está ao meu redor também, porque eu falo bastante. E acredito que me enriqueceu até na minha profissão, enquanto professora, porque tudo que a gente escuta, eu vejo, assim, a possibilidade de aplicar nessa relação do dia a dia com meus alunos. Então, assim, é só agradecer. Dizer que a sua fala, Milene, ela foi muito clara, você foi muito, assim, objetiva e de uma forma tão transparente que... Assim, de repente, eu vivo sonhando com esse dia, dessa questão da aproximação, e por conta da pandemia, nem passava pela minha cabeça que ela podia acontecer de forma virtual. Então, assim, veja como é uma coisa tão... que poderia acontecer nesse momento, e a gente está tão envolvido naquele padrão que a gente tinha de questão de adoção, que eu só pensava assim, não, um dia eu vou lá na casa de acolhimento, e eu vou ver, e eu vou saber. Então, assim, é esse olhar, essa chamada que eu acredito que o grupo, de forma geral, essas reuniões, tentam nos trazer para a realidade, porque é realmente isso, a gente tem aquela visão romântica, né, da adoção, e eu acho que esse trabalho que vocês têm feito, assim,
é muito bonito, porque nos fortalece e nos prepara realmente para que esse processo seja de sucesso, de sucesso. Quando eu comecei essa caminhada da adoção, a coisa que mais me impactou foi quando eu, falando com a psicóloga que me acompanha, ela me disse assim, que existia essa possibilidade de uma criança chegar até a pessoa que vai adotar e, às vezes, como você colocou aqui, até nesse estado, nessa fase já da convivência, essa criança ser devolvida. Isso nunca saiu da minha cabeça e do meu coração, de como é que você pega uma criança, passa um tempo com ela, ou está nesse estágio da convivência e devolve. E hoje a gente vê, eu acredito que isso pode acontecer por falta dessa preparação. E ainda fico triste quando eu olho aqui e ver que a gente está num grupo tão grande e poucas pessoas aproveitam esse momento. Eu acho que a gente ainda perde nisso. Essa formação não tem preço. Então, deixo aqui hoje registrada assim, só a gratidão por quem faz, essa equipe que monta, os profissionais que tiram um pouquinho do seu tempo. Saio daqui hoje assim, renovada, uma pessoa com concepção de mundo melhor, viu? Eu agradeço a vocês, obrigada pela atenção, boa noite a todos. Boa noite. Suzana? Olá, pessoal. Não há muito a dizer. Penso que a reunião foi perfeita em todos os sentidos, né? Perfeita pelas colocações de Emilene, tá? Tá muito, de uma forma abrangente, tranquila, profissional, trouxe os aspectos mais importantes desse período, né? E pelas participações, né, que enriqueceram, né, foi fantástica a participação das duas famílias que estão em aproximação, que vem corroborar o que a gente coloca, né, diferente é a gente dizer na teoria, né, do que aquela pessoa que está vivenciando, né, a prática, né, e muito gratificante ouvir a Poli. Oxalá muitas pessoas compreendessem, não é, Poli, a importância desse trabalho. Então, não é à toa que a gente faz isso, né? Todos nós trabalhamos, temos um dia inteiro de trabalho, e a gente se dedica a fazer isso realmente com amorosidade, com dedicação, porque nós entendemos que é importante, sabe? Vai ajudá-los muito na caminhada de vocês na adoção, né? O caminho da adoção, ele realmente é um caminho onde nós precisamos investir, né, no amor incondicional, né? Amor incondicional é aquele amor que não tem condições, não é, pessoal? Não é porque a criança vai fazer muita trela, que ela vai me dar muito trabalho, que eu vou desistir. Não. Filho não se devolve, tá certo? E a palavra acolhimento foi usado muito hoje aqui, esta é a palavra. Filho não se devolve, filho se acolhe. Nós temos que acolher o nosso filho, e nós temos que acolhê-lo com a sua história, porque não tem filho por adoção que não tem história, né? Hoje nós vimos aqui duas experiências de duas famílias diferentes, né? Tantas outras que a gente já assistiu, onde demorou muito para chamar de papai e de mamãe, onde só chamava de mamãe e não chamava de papai, por N razões, né? Esse estágio de aproximação e convivência, ele vai ter todas as nuances que tem a sua origem na história da criança e também no preparo dos pais adotivos de como enfrentar estes desafios. Então, nós precisamos entrar dentro da história, não é, da adoção, gente, com tranquilidade, que é a minha palavra favorita, tá? Temos que estar seguros do que nós queremos. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe, será, né? Mas eu tenho que abraçar essa história, né? Eu tenho que realmente investir no amor incondicional. O amor incondicional não é o amor dos contos de fada, e viveram felizes para sempre. Casaram e viveram felizes para sempre. Esse viveram felizes para sempre, gente, tem muito amor incondicional, né? Este amor que não tem condição, né? Então, eu costumo usar aí uma pequena frasezinha que eu criei outro dia, né? Precisamos investir no amor incondicional, precisamos persistir no amor incondicional, precisamos insistir no amor incondicional e não desistir jamais, tá certo? Então, é investir no amor incondicional, é persistir quando vierem os desafios,
Não dá para fugir do barco, pessoal, quando as ondas ficarem mais altas. Vamos procurar ajuda, vamos procurar os GAs, que são botes salva-vida, vamos procurar outros remadores para nos ajudar a remar. Como eu disse no começo, nós temos que estar abertos para receber ajuda, né? A gente não pode ajudar quem não nos deixa ajudar. Venham procurar ajuda, né? Então, eu realmente, assim como a Polly falou, eu me frustro muito quando eu vejo 85 pessoas no grupo e nós temos hoje 18 aqui. Eu tinha 20 no ponto máximo da reunião. O que isso me diz? Isso me indica que as outras 60 pessoas não compreendem a importância desse trabalho. E significa também que as crianças que irão para aquelas famílias estarão em risco. Isso que me angustia mais. Tá? Que aquelas crianças que forem designadas para essas famílias que não se abrem para o preparo, que não buscam, né, que não usufruem o que é dado de graça, amorosamente, né, não tem tempo para uma reunião de preparo para adoção, qual é o tempo que elas terão para os filhos quando eles chegarem? Então, isso é muito triste, me angustia muito, sabe, pessoal? Realmente me angustia demais. Tá? Então, vamos em frente. Parabéns aos que estão aqui, fiquem, né? Não vão embora, permaneçam, aproveitem. Vocês só vão entender depois como foi importante, tá? O período de aproximação e o estágio de convivência, ele será tão mais tranquilo quanto mais preparados e seguros vocês estiverem enquanto pais. Se eu estou segura enquanto pai, meu filho vai se sentir seguro enquanto filho. Se eu me sinto mãe verdadeira e pai verdadeiro, é assim que meu filho vai se sentir. Agora, se eu tremer nas bases, na primeira trela, na primeira vez que diz, você não é minha mãe, você não manda em mim, pronto, eu esmoreço, não pode, né, pessoal? Porque essa é uma arma que eles têm, claro, né? Você não é minha mãe, você não manda em mim. Sou sua mãe, sim, tá certo? Você não me quer para mãe, não tem problema nenhum, mas agora você é meu filho para sempre. Isso desarma, né? Então, a gente tem que aprender as estratégias de como lidar com isso, né? E é aqui que vocês vão aprender isso. Então, fiquem, aproveitem, fortaleçam-se, né? Isso no tempo em que nós estamos esperando, né? Que é muito angustiante, não sei quem falou há pouco, a Patrícia, não é? Se vocês estivessem grávidos pela biologia, teria todo mês, não é? Muitas coisas para fazer, ultrassom, exame de sangue, parari, pororó, né? E também poderiam estar fazendo tratamentos que não dariam certo, então não é tão rápido assim também. Invistam neste tempo, que vocês estarão investindo na trajetória de vocês com seus filhos. Tá bom? Então, foi muito bom, Emilene, parabéns, gostei demais, tá, da tua condução, né, e muito, muito, muito bom a participação das famílias, né, da tranquilidade da Andressa, né, que vai ter que ter bastante atitude adotiva, né, ter um filho de 4 anos de idade, que é a primeira crise do desenvolvimento, não é, a crise da birra, talvez não tenha dado birra ainda, né, porque nós estamos em lua de mel, daqui a pouquinho vai vir a crise das birras, né, e uma filha adolescente. Já começou? Já teve. Pronto, ótimo, né, criança sem crise de birra não tem graça, né, essa é a emoção da história. Né? Você tem uma na primeira crise do desenvolvimento que faz birra, e na adolescência começa a fase 2 das birras. Então, você vai ter birras aí em 2 extremos, né? Então, muita calma, né? Lembre da minha palavra favorita, tranquilidade. Se você dizer até o final, quando chega no final já está um pouquinho melhor. Dá certo, pessoal. Na verdade, é nós que temos que fazer dar certo. A gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar passar pela nossa ideia a ideia de devolver. Como assim? Desde quando devolver filho? Não. Se fosse da barriga, podia ser o mais treloso possível, você não ia ter como devolver. Por que pode devolver o adotivo? Pode não. Uma vez filho, para sempre. Bora investir nele. Tem desafios? Vai ter muitos. Vamos procurar ajuda. Né? Cada desafio há também um caminho, ou alguém que vai lhe dar a mão, ou um ombro amigo que vai surgir para lhe ajudar quando você estiver nesse desafio. Tá bom? Então, um abraço a todos, foi sensacional hoje.
Gente, mais uma vez, agradeço mais uma vez as palavras. Patrícia, eu sei que você quer falar rapidinho ou... Não, só dizer a Suzana que na outra reunião, no outro encontro, eu disse que me sentia sem bando. Olha, eu já tenho um bando, tá vendo? A Poli aí é da mesma cidade que eu. Pronto, beleza. Então, quem sabe? Já passo as palavras de Emilene que ela botou no Pronto, chat já aí, vamos marcar aí, ó. duas Tá vendo? pessoas Já temos vai uma tomar companheira. garrafa. Eu dou mais uma dica. Eu já fui umas 2 ou 3 vezes procurada pela Vara da Infância de Petrolina, perguntando como é que eles poderiam fazer para abrir um grupo de apoio à adoção. Eu Só mandei ficou o nisso, né? Eu mandei o Então, e-mail, depois daquele encontro nosso, que fui cutucada. Mandei o sim. e-mail cobrando, dizendo que também quero participar, né? Então, assim, eu não tô ansiosa, querendo que aconteça a todo custo, não. Eu toquei no seguinte da fila, mas mais para a gente entrar nesse ponto mesmo, como eu disse. Será que acontece? Será que não acontece? Como é que tá por conta desse trauma? Porque eu acredito que tudo é no momento certo. Como está agora acontecendo essas reuniões, e eu estou podendo aprender muito. Não tenho perdido. Dia 29, inclusive, tem um encontro da senhora com uma amiga minha, que é lá em Campina Grande, mas é amiga daqui, que é Késia. Então, assim, são momentos que eu não posso perder. Eu entendo que são coisas que, né, etapas que eu realmente quero passar, eu quero aprender. Então, sem pressa, sem nada. Essa questão da fila é mais um trauma que eu tenho, mas que eu tinha, né, vamos dizer assim, que é para começar a deixar lá no passado como a história do bando, que agora eu já tenho um bando, já tenho a Poli que está participando. Tá? Muito certo. obrigada. A fala de vocês, assim, nossa, foi como ela disse, é só para enriquecer mesmo, vem ajudar, é muito conhecimento, é muita coisa que eu nem fazia ideia, né? Jamais, se tivesse acontecido algum tempo atrás, de imediato, eu não saberia, não teria noção, e é só aprendizado. Então, eu quero realmente aproveitar esses encontros, né, durante essa pandemia, que é para a gente, e depois da pandemia também, quando ela passar, para a gente aprender. Certo? Muito obrigada. Beleza. Todos vocês façam um marketingzinho lá no grupo, tá? Dizendo como foi bom. Lamentamos quem não foi perdeu. Vamos deixar todo mundo, né? Com água na boca porque não vieram, tá certo? Isso. Aí contamos com vocês. O formulário bate-papo, tá? Para vocês preencherem e poder pegar o certificado de participação. E aproveito a fala de Patrícia para dar uma alfinetada geral de que o grupo de apoio, ele tem um lugar muito importante, e nós aqui em Paulista temos uma experiência maravilhosa de parceria com a Vara da Infância. Então, quantas e quantas adoções não puderam acontecer por busca ativa nossa, por exemplo. Então, como eles confiam muito no nosso trabalho, sempre perguntam, tem algum habilitado com a idade próxima a 7 anos? Como é que está aí? E aí a gente sempre nessa troca acaba ajudando muito. E o próprio caso de Andressa vem para fortalecer esse lugar do grupo de apoio, porque fui com ela, fui procurada, enquanto o grupo de apoio, não procuraram ela, porque ela era parte nossa, né? Procuraram a mim para perguntar se eu achava que ela estava preparada o suficiente para adotar um adolescente. Conhecendo toda a trajetória de Andressa, eu disse preparadíssima, especialmente porque ela trabalha com adolescentes e eu não tenho dúvida que dá certo. Então, eles não teriam procurado ela, eles procuraram porque tinha um grupo de apoio que teve um espaço de fala. Então, eu incentivo a todos a fazer grupo de apoio. Boa noite, gente. Obrigada pela atenção. Gente, peraí, só um instantinho, por favor. Só um instantinho. Para lembrar a todos, certo, que estamos no mês, né, no mês de maio, apesar de todo mês, todo momento é momento de falar, mas porque quem não sabe aqui, dia 25 de maio é o dia que se comemora-se o Dia Nacional da Adoção, certo? Então, vamos planejar, vamos incentivar cada vez mais as pessoas lá do grupo, lá do pré-adoção também, as pessoas que vocês convivem. Poli, vou colocar lá no grupo, foi criado por professores e pedagogos da PEGA, algumas atividades de sugestão que abordam o tema da adoção, se você quiser utilizar, aproveitar, conviver, colocar com seus amigos, a gente vai colocar o link lá, que na verdade você busca através do Drive, do Google Drive. Aí fica aberto para qualquer professor, pedagogo utilizar à vontade, tá certo? É uma dica muito importante.
O Beleza. próximo encontro da gente, no pré-adoção, está marcado para o dia 9 de junho, tá certo? Eu fui olhar aqui a data agora, 9 de junho, onde, se eu não me engano, vai ser o GA de Olinda que vai estar capitaneando, dirigindo os trabalhos, tá certo, gente? Então, boa noite a todos, muito obrigado, muito agradecido aqui a todos, viu? Boa noite e divulgue bastante. Quanto mais divulgar, melhor, mais pessoas vão ficar mais interessadas também, tá certo? Um beijo, um abraço para todo mundo. Obrigada. Vou cuidar aqui do Gagal, que alguém está querendo muito um Gagal. Vai dar Gagal para ela. Boa noite, tchau. Boa noite.